Vou ler de novo esse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje eu quero falar sobre pecado, e eu quero falar sobre redenção, que é sobre isso que diz a mesa que está diante de nós. Diagnósticos médicos assustam muita gente, né? Recentemente eu fui fazer meu check-up, alguns meses atrás, e quando eu fui mostrar, né, depois que veio os resultados e o médico veio falar comigo, ele falou, pois é, Dedo, veja bem. Eu falei, não vem coisa boa aí. Mas graças a Deus, são coisas que eu consigo acertar. Estou tentando. Agora, tem alguns diagnósticos que são terríveis. Como o que recentemente acometeu meu pai, né? Vocês acompanharam. O pai desmaiou aqui num culto, a gente socorreu ele, e veio um diagnóstico cruel. Seu pai tem um tumor maligno no cérebro. Um diagnóstico como esse é um diagnóstico terrível de se receber. Terrível ainda é quando o médico, além de dar um diagnóstico de câncer, como é o caso, diz que esse câncer está em estágio avançado. Tem estágios de avanço. E terrível é quando o médico chega no diagnóstico e diz o seguinte, olha, o câncer já está em metástase. Significa que ele se espalhou. Significa que não tem mais um só local onde é fácil a contenção, fácil não, ou mais indicado a contenção. Mas agora espalhou. O nosso mundo hoje vive o pecado em metástase. A palavra de Deus que nós lemos em Romanos dá conta de que por meio de Adão entrou o pecado no mundo. E há muitos que dizem assim, mas eu não tive culpa, porque eu não pequei, eu não estava lá. E o texto de Romanos diz o seguinte, o pecado é um vírus no sistema, e que não é por causa de a ofensa de um, você fala, eu não fiz parte disso. O pecado nos afeta todos. Porque o pecado entrou na humanidade, ele entrou na criação de Deus. Então, quando nós vemos o que aconteceu e o que está acontecendo com o mundo hoje, nada mais é do que a metástase do pecado. O pecado nasceu como um câncer num local único e numa hora única. No jardim do Éden, com Adão e Eva, entra o pecado no mundo. E já se vão milhares e milhares de anos de que esse câncer não foi curado. E muito pelo contrário. Ele não só não foi curado, como ele está se espalhando. A ponto de vivermos hoje um mundo com câncer, em estágio avançado, em metástase. A palavra de Deus em Romanos 3:23 diz o seguinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que a vida cristã, ela começa com o arrependimento. Não existe cristianismo se não existe um senso de arrependimento. Primeira coisa é você se enxergar como pecador. Porque na lógica cristã, o homem, ele não é bom. Ele foi criado bom. Só que nós sofremos o efeito do pecado e do vírus no nosso sistema. Então nós hoje somos homens maculados, manchados, subvertidos pelo pecado que entrou no mundo. Então a primeira coisa que nos faz um cristão é entender que eu e você somos pecadores. Todos pecaram. É por isso que às vezes as pessoas não entendem quando o salmista diz lá no salmo que diz assim, porque em pecado me gerou a minha mãe. Há uns doidos aí que não, é porque teve sexo e é pecado. Ridículo isso, não é essa. A lógica é que geração após geração, o pecado vai caminhando na humanidade. E geração após geração, o câncer aumenta. A metástase aumenta. Vai tomando outras formas. E o nosso coração
não é um coração bom. Começa errado quem acha que o homem é bom. Não, o homem é bom. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Não existe ninguém bom debaixo do céu. Essa semana eu vi, inclusive, um pastor sendo questionado, um teólogo, falou assim: mas se Deus é bom, como é que Ele permite que pessoas boas sofram? Ele falou: isso só aconteceu uma vez na história. Só teve uma vez na história que um justo sofreu, e ele morreu, inclusive. De lá para cá, ninguém mais, não tem ninguém justo. Geração após geração, esse câncer avança. Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como se não bastasse a condição humana de pecado e de câncer em metástase, esse mundo é governado hoje pelo filho das trevas. O príncipe que coordena esse inimigo chamado mundo. Lembra? Eu ministrei aqui uma série falando sobre os nossos inimigos. E um dos nossos inimigos é o mundo. O mundo é o sistema colocado para perpetuar, a lógica da metástase. Então hoje, como é que a gente entende isso? Hoje a nossa sociedade é um corpo sofrendo. É um corpo cheio de câncer e metástase. E quando ele está assim, ele já afeta tudo. Ele afeta o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e a sociedade como um todo. O nosso corpo foi afetado pelo pecado. Nós sofremos hoje no nosso corpo o efeito do pecado. Nós envelhecemos, nós temos dores. O homem foi criado para ser eterno. É por isso que eu e você não lidamos bem com a morte. Porque a nossa essência é eterna. É por isso que nós não concebemos bem velório. Porque há em nós um anseio pela eternidade. Os teólogos dizem que é uma saudade por projeção. É uma saudade daquilo que a gente não viu, mas da onde a gente foi criado. Repousa em mim e em você um anseio pela eternidade. Por isso que nós não lidamos bem com a morte. O corpo físico foi afetado. Como se não bastasse, tudo aquilo que foi criado como beleza, como pureza, como inocência, hoje sofre os efeitos do pecado também. Nossos meninos e meninas têm contato com pornografia ainda crianças. Meninas se suicidam entre os 13 e os 19 anos, porque elas não conseguem lidar com o corpo delas. E é claro que isso acontece com meninos também, mas a alta taxa é entre meninas. Porque o nosso corpo foi vilipendiado, sofreu o efeito do pecado. E aqui em Romanos capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. A concupiscência é o desejo do pecado. É sem pecar você desejar os pecados que provêm do pecado original. E não há o que dizer na sociedade que a gente vive. Uma sociedade corrompida. Uma sociedade onde homens e mulheres são feitos objetos. E isso é pecado em metástase. A nossa mente foi corrompida. A palavra de Deus em Isaías diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam de bem e do bem chamam de mal. Talvez você, assim como eu, está sendo enxovalhado de mídias sociais do que virou o evangelho, suposto evangelho. Eu não sei vocês, mas eu tenho embrulho no estômago. E é triste porque você recebe um meme, você ficou 3 segundos assistindo, pesteou tua vida, né? Você não vai receber outra coisa senão aquilo. Você não consegue mais se livrar daquele negócio.
E a mim está causando mal, me embrulha o estômago. Sabe, porque o pecado, ele está em metástase no mundo. E ele não faz acepção nem de instituição religiosa. Nós já começamos errado a participar dessa mesa, se nós achamos que nós não estamos sofrendo do mesmo problema que o mundo está sofrendo. Porque o pecado, ele chega no meio da igreja também. Porque a promessa de vida eterna vem após a gente vencer a morte. Mas eu e você ainda não vencemos a morte. Então nós estamos também sujeitos a esses mesmos problemas. Paulo passava por isso. Ele dizia, há uma briga dentro de mim, entre o espírito e a carne. Porque a carne está manchada pelo pecado e está gangrenada, está em metástase. Está dominada pelo câncer do pecado. E tem o espírito que tenta nos manter longe disso, ele fala, mas é uma briga interna. E acaba que o bem que eu devia fazer, eu não faço. E o mal que eu não deveria fazer, eu acabo fazendo. Miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte que a gente carrega, que é o pecado? Então, Paulo também diz, ou a palavra de Deus diz assim, olha, se você não caiu, cuidado. Cuidado. Não se coloque como santarrão, eu sou imune, nós não somos imunes. São as misericórdias do nosso Deus todo santo dia, a causa de eu e você não sermos consumidos. O pecado tomou conta. Não há mais critério moral nesse mundo. Tudo é relativo. Nós vivemos num mundo de mentiras. Mentir virou uma coisa banal. Tanto que a maior parte das coisas que eu e você lemos e vemos e assistimos são mentiras. Pessoas que idolatram mentirosos. Porque a mentira virou a nossa palavra de ordem num mundo em metástase, num mundo dominado pelo câncer do pecado. Eu falava com o João, né? O João está servindo e várias vezes chamando ele para ir lá e na apresentação. A única coisa que eu falei para o João, nós não mentimos. Nós não falamos que nós temos problema de saúde para se livrar de alguma coisa. Nós não mentimos. E que dificuldade no mundo de hoje é você não mentir. Porque mentira virou padrão. A gente vive no mundo da pós-verdade. Olha que louco, pós-verdade. A palavra de Deus e Jesus, se referindo a Ele mesmo, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Quando eu e você dizemos que vivemos no mundo da pós-verdade, é um mundo pós-Cristo. É um mundo que não leva mais em consideração o Evangelho. Tudo é relativizado nesse mundo. Não existe mais base moral, porque o câncer se alastrou. O nosso coração também foi corrompido. Paulo, escrevendo ao Timóteo, na sua segunda carta, diz o seguinte, nos últimos dias, os homens serão egoístas, amantes de si mesmo. Nós vivemos o câncer do culto ao homem. Todo santo dia é alguém querendo se aparecer de importante, pagar e ter palco, e ter, ovação, tudo isso, porque não existe mais, é uma briga de egos, a simplicidade do Evangelho. É tão louco que a parábola, as pessoas não leem mais a Bíblia porque a Bíblia incomoda. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, se algum dia você chegar em algum local, sente-se no último lugar. Não procure área VIP. Porque é bem melhor que alguém chegue vendo você assentado no lado, lá no fundão, sabe? Fale para vocês, não, você não é aí não, vem para cá. Do que o contrário. A realidade é que nós não somos homens bons ou homens humildes, buscando não nos contaminar com a vaidade. Eu e você somos homens e mulheres vaidosos e vaidosas, tentando de alguma forma alcançar a humildade que só o Espírito Santo pode nos dar. Nós somos mendigos de likes. Pessoas que tudo o que fazem hoje
é tanto amante de si mesmo, que elas não vivem. Elas não vivem. Elas vivem esperando ou tentando fazer aquilo que vai render ovação para você. E é o like, é o compartilhamento. Adeildo, preciso disso para trabalhar, eu também preciso. É o câncer instituído. Estamos em metástase. Por último, a sociedade se corrompe totalmente. Gênesis no capítulo 6, versículo 11, a palavra de Deus disse que a terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. E o pecado sempre termina em morte. Romanos 6 e 23, Paulo diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Nós precisamos, como cristãos que somos, entender o único talvez não, mas o maior e real motivo que nos traz aqui. Redenção. Nenhum de nós consegue garantir a própria salvação. Nenhum de nós consegue comprar acesso à eternidade por boas obras. Porque a palavra de Deus diz que isso é dom de Deus, é graça salvadora, para que nenhum homem e nenhuma mulher se glorie pelo fato de ser salvo. É claro que nós procuramos igreja para sermos melhores maridos, melhores mulheres, melhores pais, melhores mães, melhores cidadãos, melhores empresários. Mas deixa eu dizer para você, isso aí é quimioterapia. Isso aí é radioterapia, que a única coisa que pode fazer é dar uma acalmada nos sintomas do câncer. Mas tem muita gente aí que pode fazer você um empresário melhor. Tem muito terapeuta que pode fazer você ser um homem melhor, uma mulher melhor. A única coisa que ninguém pode fazer é redimir a sua alma. É garantir o acesso à vida eterna. E isso a única pessoa que pode fazer é Jesus Cristo. Porque o que está escrito em Romanos, no texto que a gente leu, porque assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, esse mesmo pecado sai através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O principal motivo de eu e você estarmos aqui, frequentarmos igreja, lermos a Bíblia, é ter ciência de que é o sangue de Jesus Cristo que nos redime de todo mal e de todo pecado e que nos cura do câncer do pecado. Há um monte de gente hoje que frequenta a igreja para fazer a sua quimio, a sua radioterapia, para aliviar os sintomas do câncer do pecado, mas que faz pouco da cura. Olha que louco isso. Agora, a boa notícia para o mundo é que há cura. Há cura para esse mundo caído. Há cura para o câncer do pecado. E a cura está na nossa frente. Romanos 5:20. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo. A gente não tem ideia do tamanho do amor de Deus, mas é mais ou menos assim. O pecado entra no mundo, e a graça veio junto. Porque no mesmo momento que a serpente oferece o fruto para Adão e Eva, a profecia é feita. Mas do ventre dessa mesma mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Do fruto dessa mulher nascerá a cura para a doença que hoje se instalou. E naquele ponto isolado, naquele local e ponto do tempo e espaço definido, o pecado começa a se alastrar. E a metástase vai aumentando, a ponto de chegar em cada canto da nossa sociedade. Nossos corpos estão afetados, nossa mente é afetada, nosso coração é afetado. E ao invés
de Deus olhar para tudo isso, que é o que alguns dizem: nossa, mas Deus não está vendo, Deus não vai fazer. O nosso Deus, no seu infinito amor, Ele duplica, Ele dobra a aposta, porque aonde abunda o pecado, superabunda a minha graça, porque o desejo do nosso Deus é que todos sejam salvos, que os pecadores, aqueles que já abriram mão do seu corpo, da sua mente, da sua vida, Ele diz: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes, eu vim para resgatar e salvar a humanidade. Tem alguns justiceiros, assim como eram os discípulos, quando Jesus está a caminho da cidade, ele para numa estrebaria, num hotelzinho de estrada para ficar, e a galera fala assim: não vamos hospedar ele, porque ele tem cara de quem está indo para Jerusalém. E os discípulos falam assim: Senhor, vamos orar e acabar com esses incircuncisos? Vamos fazer como fez Elias, mandar fogo e consumir essa galera toda? Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Eu não vim para destruir o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu vim para curar o câncer que existe nesse mundo. Eu vim para curar o câncer que existe em você, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, nas tuas emoções, porque a cada dia que passa nós somos tomados por isso. Em Isaías 53:6, o Senhor o castigou por todos nós. Por que a cruz teve que ser aquele ato tão horrendo? Porque ali estavam sendo pagos todos os nossos pecados. Ali definitivamente Deus estava curando e religando o mundo na graça salvadora de Jesus Cristo. E quanto maior é o pecado, quanto maior é o erro, maior tem que ser a pena. E essa pena era tão grande que eu e você não conseguimos pagar, teve que o Filho de Deus pagar por nós. E é por isso que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele crê, não morra desse câncer, mas tenha a vida eterna. E aí ele nos restaura. Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra o coração enganoso? O nosso coração vil. Em Ezequiel 36:26, o profeta diz ao povo: eu dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei a vocês de novo um coração de carne, cheio do Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a santificação do nosso corpo, alma e mente. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, não é algo que só alivia os sintomas do nosso câncer. O sacrifício de Jesus Cristo nos cura. É a promessa de que eu e você vamos voltar para casa num corpo transformado. Que nós vamos reviver aquilo que foi criado, que foi invadido no jardim do Éden, mas que agora vai voltar. Viver com Jesus Cristo na eternidade. Não para ficar pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, não para viver uma vida sem sentido, mas para viver a inteireza do projeto de Deus para a humanidade. Vai ser maravilhoso isso. E é por isso que eu reforço: igreja não é um salão de festa, igreja não é um clube social, igreja é a reunião de pecadores alcançados pela graça de Jesus Cristo, que o amam porque Ele os amou primeiro, que vivem uma vida de gratidão àquele que morreu por nós. Essa é a boa nova do Evangelho. É por isso que tantas pessoas se convertiam ao Evangelho, porque elas viam que havia salvação para a condição caída delas. É por isso que eu e você, pecadores que somos,
manchados pelo câncer e a metástase que nos inunda. Uma vez por mês nós nos reunimos aqui e dizemos: o tempo da graça é agora. Ainda há salvação, há cura, há cura. A palavra de Deus diz que havia um certo bálsamo numa cidade chamada Gileade. Era um bálsamo famoso. Era um bálsamo que curava feridas, que restaurava vidas. O sangue de Jesus é o bálsamo eterno para a cura que a gente precisa. O nosso mundo não vai melhorar. Eu não sei se você tem boas expectativas, mas o câncer está em metástase. E eu diria mais, nós estamos em estágio final. É quando as dores aumentam, é quando aquele embrulho no estômago toma conta, é quando a gente olha e fala assim: meu Deus, não tem mais jeito. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Jesus Cristo. Essa é a mesa que está nos proposta. Sermos melhores maridos, esposas, filhos, filhas. Sermos melhores cidadãos, empresários. É a nossa quimio e radioterapia, que a gente faz aqui em congressos, que a gente faz em cultos, que a gente faz em estudos bíblicos, nas células. Mas o verdadeiro motivo que me traz aqui, e que se Deus me ajudar eu jamais vou largar, é a certeza que o meu câncer vai ser curado. Já foi curado. E é por isso que Jesus pediu que a gente não lembrasse do aniversário dele, no dia que ele nasceu. Ele falou assim: ó, se lembrem da minha morte, porque é na minha morte que você conquista a vida. É na minha morte que você tem o bálsamo que te livra desse corpo pecaminoso, dessa mente pecaminosa, dessas emoções subvertidas pelo pecado. É toda vez que você lembra da minha morte, é que há vida na sua vida. E mais uma vez nós estamos aqui. Eu não sei se você genuinamente já se converteu ao Evangelho, porque tem um monte de gente que é convencida. Convencido é aquele que frequenta a igreja e faz uma quimio e uma radioterapia social. Agora os convertidos são aqueles que chegaram diante de Deus e falaram assim: Pai, eu sou um pecador. Eu sou uma pecadora. Não há nada que eu possa fazer, Pai, para conseguir me salvar. Mas eu humildemente reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Acredito no teu sacrifício na cruz do Calvário. Entrego a minha vida e aceito a sua cura. Aceito ser curado desse mal. Se coloque em pé. A palavra de Deus nos diz que nós somos santos, mas não porque eu e você conseguimos atingir a santidade com as nossas obras. Não há quem possa fazer isso. Mas nós somos ditos santos, porque nós somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha o Del caído como ele é. Ele me olha pela lente do sangue do Filho dele. Porque é só o sangue de Jesus Cristo que nos garante acesso a Deus Pai e a salvação. Nos últimos dias que eu tive com meu pai no hospital, foram terríveis. Eu vi a vida se definhando. Eu vi o efeito do pecado no corpo, na alma, na emoção. Mas por que nós cristãos vivemos em paz? Porque nós sabemos que Ele já venceu a morte. E que eu e você vamos vencer também. E o que nos aguarda é um corpo livre do pecado e do câncer. Estamos em estágio terminal.
mas há aqueles que serão curados, e aqueles que participam do corpo e do sangue de Jesus Cristo têm a promessa da redenção, do perdão dos pecados, e é isso que nos traz aqui hoje. Nesses elementos simbólicos, representando a cura, representando a graça salvadora de Jesus Cristo. E eu digo para você, eu não sei qual que é a tua condição, eu não sei quão pecador você é, quão pecadora você é, mas tenha certeza, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Jesus Cristo. Senhor, aqui estão esses elementos, ó Pai. Mais uma vez nós nos reunimos ao redor da mesa, a mesa que nos diz que a cura, Pai amado, a bálsamo, a salvação, a vida eterna, a conserto, a justiça feita através do Teu sangue e do Teu corpo. E agora, ó Pai, ao participarmos disso, nós consagramos esses elementos, e nós Te pedimos, ó Pai, nos perdoa mais uma vez, nos perdoa de novo, e obrigado de novo, e obrigado mais uma vez. Não nos deixe jamais nos afastar da mesa da salvação. Vivemos num mundo em metástase, mas sabemos que quanto mais esse câncer aumenta, mais a Tua graça se espalha, mais o Teu amor atinge aqueles que precisam ser alcançados, porque o Senhor é amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque onde há medo, há culpa e se pressupõe castigo, mas onde há o amor e a graça se pressupõe perdão, redenção, reconciliação. Aqui estamos nós, ó Pai, a participar de novo, e Te agradecemos, Deus amado, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Que a graça salvadora mais uma vez se renove em nossas vidas, a fim de sermos testemunhos vivos do que o Senhor fez conosco, do que o Senhor fez em nós, e o mais importante, aquilo que o Senhor vai fazer através de nós, para a salvação de todo aquele que crê, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém.